perspectiva é que após a realização do CONEB, a construção de um CONEB muito vitorioso no movimento estudantil, nós conseguimos mobilizar mais de 2.000 centros acadêmicos e aprovar e sintetizar, acima de tudo, o acúmulo histórico da UNE em torno do seu projeto de universidade e formular, a exemplo do que a Fazubra fez, um projeto de universidade da nossa entidade, é pegar o que nós aprovamos naquele projeto, que virou projeto de lei, mas que a gente sabe que não tem correlação de força para ser aprovado, mas que é um instrumento de disputa do Congresso Federal, mas pegar as formulações desse projeto e o sentido estratégico desse projeto e levar para a Conferência Nacional. É disputar esse projeto dentro dos espaços da Conferência Nacional. Principalmente porque esse projeto foi aprovado a partir de um amplo debate na base do movimento estudantil e num fórum muito legítimo da União Nacional dos Estudantes que ratificou a síntese histórica que a UNE tem em torno da Universidade Brasileira. E eu acho que tem algumas questões, do ponto de vista estratégico desse projeto, que norteiam o que ele simboliza e qual é a síntese que a gente conseguiu elaborar. O primeiro é qual o sentido da Universidade Brasileira. Eu não tenho muito acordo com o que o companheiro da Fazubra colocou. A Universidade Brasileira, ela sempre esteve ligada aos interesses de determinado grupo da sociedade brasileira. Não é à toa que as primeiras universidades brasileiras foram construídas para servir aos filhos do latifúndio brasileiro, para que eles não fossem viajar para a Europa e trouxessem pensamentos mais avançados em relação à conjuntura que nós temos aqui colocada. Então a universidade sempre esteve a serviço de algum interesse. E a nossa perspectiva é que a universidade esteja a serviço hoje do povo brasileiro e da melhoria das condições sociais, para que a gente tenha uma universidade que sirva para a classe trabalhadora brasileira e seja construída pela classe trabalhadora do Brasil. Então esse é o sentido estratégico do nosso projeto de universidade. É uma mudança radical na concepção e na história da universidade aqui no Brasil. E dentro desse sentido, acho que tem dois elementos importantes nessa conjuntura. O primeiro é uma mudança no papel do Estado em relação à educação brasileira. É preciso ter um Estado que se responsabilize de fato pela educação e principalmente que entenda, e aí concordando também com o JP, em relação à educação privada. Nós achamos que a educação privada não tem que existir, mas ela é hoje um dado colocado e o Estado tem que regulamentar o ensino privado. Então, fortalecer a presença do Estado, então o Estado de fato presente tanto no ensino público e principalmente na regulamentação do ensino privado, para que a gente não tenha hoje as atrocidades que a gente vive, e quem estuda nas universidades privadas sabe disso, cobrança de taxas, aumento abusivo de mensalidades, perseguição de lideranças do movimento estudantil. Então, é preciso ter um Estado presente na regulamentação desses absurdos. E o último elemento é um processo de democratização completa da universidade brasileira. Não nos basta democratizar só o acesso da universidade brasileira ou só lutar para aumentar o financiamento da universidade brasileira. Nós precisamos lutar pela democratização por inteiro da universidade, seja do ponto de vista do acesso, da permanência, do que é produzido na universidade, da vida interna da universidade. Todos esses elementos têm que estar contemplados no nosso programa de democratização da universidade brasileira. E eu acho que tem algumas questões colocadas como bandeiras no projeto da UNE que são importantes serem destacadas e principalmente que a gente consiga levar essas bandeiras para as etapas estaduais, para que elas sejam aprovadas na Conferência Nacional de Educação e conste no novo sistema articulado de educação e no Plano Nacional de Educação. Do ponto de vista do acesso, que é um dos pontos centrais da democratização, é garantir a implementação nacional de políticas afirmativas. Hoje, infelizmente, nós não temos uma regulamentação das políticas de ações afirmativas. O que nós temos são algumas iniciativas das universidades, a partir muito da pressão do governo e do movimento social, de se construir ações afirmativas, mas não temos uma regulamentação nacional disso, não temos um projeto de lei tramitando no Congresso que garante essa regulamentação, mas infelizmente isso não foi aprovado. Uma das coisas que tem que ser contempladas no plano é o acesso à população negra na universidade, à população indígena, turmas especiais dos movimentos sociais, como a gente tem experiências com o MST em algumas universidades federais, garantia para a população socialmente vulnerabilizada. Essas ações afirmativas são importantes para garantir que a classe trabalhadora e que o povo brasileiro esteja dentro da universidade. A partir disso, é importante discutir a permanência na universidade, porque não basta garantir que eles estejam na universidade, mas que a gente não garanta instrumentos para que eles concluam o curso na universidade, porque hoje a taxa de evasão da universidade brasileira ainda é muito alta. Então, a proposta que tem no projeto da UNE de universidade é garantir 1,5% do orçamento do MEC para assistência estudantil, garantir 1,5% do lucro das universidades privadas sejam destinados à assistência estudantil. Isso garantiria creche para as mães que largam o curso
por conta de não terem condições de cuidar do seu filho e se manter na universidade, garantiria transporte, garantiria alimentação, bolsa de pesquisa, ensino e extensão. Então esses são alguns elementos importantes. A outra questão é em relação ao financiamento. Eu acho que tem duas bandeiras específicas do financiamento que são importantes que a gente leve para dentro da conferência. O primeiro é o fim da desvinculação da Receita da União. Essa é uma bandeira que está prestes a ser aprovada, já foi aprovada na Câmara, agora está sendo votada de novo no Senado Federal. É importante que a gente leve essa bandeira para a conferência e impeça qualquer tipo de desvinculação da Receita para pagamento da dívida externa, para pagamento aos banqueiros e também garantir ampliação do investimento no PIB e na educação. A gente ontem no debate discutiu um pouco isso, o IPEA colocou que tem uma média nos últimos anos de investimento em torno de 4% da educação brasileira. Nós precisamos avançar no nível de investimento de 10% do PIB para a educação brasileira. Isso é um elemento importante na nossa política. E claro, mas aí entendendo a política do pré-sal como uma política finita, garantir essas políticas como políticas de Estado, mas também garantir os 50% do Fundo Social para a educação, que é a campanha que a UNE está chamando agora. E o outro elemento que é importante também é a democratização interna da universidade. Não é possível que hoje a gente ainda viva na universidade sobre a égide da lei implementada na ditadura militar, que criou os departamentos da universidade, que instituiu a lei dos 70, 15, 15 e que impediu eleição direta para reitor. Os estudantes, não podemos admitir o discurso de que os estudantes são temporários na universidade e que por isso não têm direito a ter paridade nos conselhos e a ter paridade no voto das eleições para reitor. Nós, estudantes, podemos passar pela universidade, mas a nossa categoria é presente e é a categoria que sempre está dentro da universidade, assim como os professores e os servidores técnicos administrativos. É importante que os estudantes tenham garantidos a paridade nos conselhos e a paridade nas eleições, e que também não exista o risco de qualquer presidência da República, qualquer governo federal, indique o nome que quiser na lista tríplice. Apesar de que no último período nós temos garantido a indicação do candidato que foi mais votado na comunidade, nós não podemos depender da vontade de determinado governo para cumprir o que a comunidade escolheu. Nós temos que garantir isso quanto política de Estado, que o presidente da República não tenha direito de escolher qualquer um indicado pela lista tríplice. E por fim, eu acho que esse é um debate importante que o Andifes colocou, é em relação aos departamentos. A UNE tem uma bandeira muito clara em relação a isso, que é a extinção dos departamentos dentro da universidade. Os departamentos, eles definem hoje na universidade boa parte das questões mais concretas em relação à qualidade do ensino. Alocação de professores, alocação de carga horária, definição de conteúdo programático, e os departamentos, na sua essência, na sua formatação legal, não são encarados, não são definidos como órgãos colegiados. Por isso, os estudantes não têm assento nos departamentos. Então é importante que a gente passe por um processo de extinção dos departamentos para garantir que os estudantes tenham acesso na definição das questões diárias e acadêmicas dentro da universidade. E para concluir, é importante que a gente consiga construir uma revolução pedagógica dentro da universidade brasileira, para que a gente tenha profissionais formados a serviço da melhoria das condições sociais. Não dá para a gente ter hoje a maioria dos estudantes de medicina pensando em criar seu consultório e ficar cada dia mais rico, os advogados formados na universidade pensando em advogar para grandes empresas, advogar para banqueiros. Nós temos que ter os profissionais da universidade a serviço da melhoria das condições sociais. Os advogados formados na universidade têm que pensar em advogar para os movimentos sociais, em trabalharem com advogados populares. Os médicos e os profissionais da saúde formados na universidade tem que pensar em trabalhar na saúde pública, nos programas de saúde da família, para que a gente de fato tenha uma universidade a serviço do total da população brasileira. E eu acho que um outro elemento importante, que esse é o grande desafio que nós vamos ter na CONAI, é o enfrentamento com o setor privado. O setor privado está se organizando no processo da conferência, inclusive tem assento na Conferência Nacional de Educação, na Comissão Nacional Organizadora da Conferência, e a grande disputa que nós temos colocado lá é se nós vamos encarar o setor privado como uma parte da política estatal para a educação, como uma concessão à política da educação, ou se nós vamos deixar o setor privado à margem da regulamentação. E nós temos que ser muito duros, junto com nossos companheiros da CONTE, de que o setor privado é uma concessão do Estado, e por isso ela tem que ser regulada, tem que haver controle de mensalidades, tem que haver liberdade para o movimento social, tem que ter composição paritária nos conselhos das universidades privadas, tem que ter eleição para reitor nas universidades privadas. Então esses elementos são importantes de estarem contemplados no nosso projeto que nós vamos defender na Conferência Nacional de Educação. Eu acho que no geral é isso.
que a União Nacional dos Estudantes está apresentando para a conferência. A gente espera